o nosso investidor que está nos acompanhando agora, ele está se questionando, mas como eu de fato começo a avaliar, identificar um fundo high yield, por exemplo? Ele vai entrar lá no relatório gerencial, certamente ele não vai ler lá que o fundo é high yield, né? Qual o passo a passo para identificar esse fundo aqui tem mais risco que o outro? Começando com o Ricardo. Alguns gestores, né, muito bem feito, colocam no nome do fundo. Então isso já ajuda, já é uma ajuda, né? Tem uns até que são high yields, mas tem outros que são ainda mais e não tem no nome do fundo. Aí entra o trabalho de você fazer uma boa análise no relatório gerencial. Inclusive os relatórios gerenciais hoje, o Otu, que já acompanha o mercado há um tempo como eu, estão muito melhores do que há alguns anos atrás. Então tem um nível de informação muito mais densa ali. Está no relatório gerencial. Primeira coisa é olhar na tabela que ele tem a tabela com todos os CRIs lá. Você vai observar o nível de taxa, o indexador e o nível de taxa atrelado àquele indexador. Né? Quanto mais elevada a taxa, maior é o risco implícito naquela operação. Ricardo, o que é uma taxa elevada? A gente pode usar por base, quando o indexador é o IPCA, você pode usar o título público federal. Isso é importante. Então você compara, o Tesouro Direto hoje está lá, vamos pegar o vencimento 2035, Tesouro IPCA+, para quem já tem uns aninhos de estrada que nem eu, NTNB, vencimento 2035, IPCA mais 6,10, mais 6,20, a volta tanta que eu posso estar me perdendo aqui pelos números, mas deve estar nessa faixa. Aí você abre a carteira de um determinado fundo, tem CRIs lá, IPCA mais 12, IPCA mais 13, IPCA mais 15. Ele está pagando mais que o dobro do título público federal. Aí você abre um outro, porque você precisa do comparativo, não adianta olhar um só, né? Abre uns 4 ou 5. Aí tem um lá que a carteira é IPCA mais 7,5, IPCA mais 7, IPCA mais 6,5, pertinho ali do Tesouro IPCA. Poxa, esse devedor, ele está sendo avaliado próximo, inclusive, ali do título público federal de vencimento similar. Esse tem menos risco, então. Então a gente observa isso. Um outro ponto que eu chamo a atenção, e aí, especialmente os fundos que são mais apimentados, a gente encontra isso facilmente, é que os CRIs, muitas vezes uma emissão, ela tem séries diferentes. Ou seja, eu tenho lá a série Senior, eu posso ter a série Mezanino e a Júnior ou Subordinada. O pessoal chama dos dois nomes. Normalmente essa aqui, que está aqui embaixo, que é a subordinada, é onde eu tenho mais taxa, só que é onde eu tenho mais risco. Então, num evento de inadimplência, por exemplo, o devedor fez um pagamento parcial. Quem recebe primeiro? O senior. Sobrou recurso? Paga o mezanino. Sobrou recurso? Aí vai pagar o pessoal da subordinada. Por isso que ele tem mais taxa. Ele está esperando desaguar para cair nele. Então, outro fator é observar se na carteira você tem uma presença importante de CRIs, principalmente subordinados, e também os mezaninos, que eles já estão ali no meio do caminho, quer dizer, uma pimentinha já tem ali. Então acho que esses dois fatores, o Otu que pode inclusive complementar com certeza, mas acho que esses dois fatores, os níveis de taxa em relação ao indexador e a presença de, principalmente, série subordinada e talvez uma relevância ali de mezanino, pode ajudar o investidor, a investidora a identificar se ele tem mais carinha de high yield ou se ele tem mais cara de high grade. Eu acho até que tem um fator também que é importante, né? Quando a gente olha o LTV ou então até as garantias também, assim, não são todos os fatos, os relatórios gerenciais que a gente consegue ter acesso tão detalhadamente ali algumas informações. Então fica também até uma crítica para que a gente tenha cada vez mais, né, informações. Em termos até em âmbitos mais micro e alguns em âmbitos mais macro, né? Então, assim, a gente consegue chegar e talvez até fazer os nossos próprios cálculos aqui de LTV, mas eu acho também que é importante, né? Que é o loan to value, né? Então, ou seja, quanto mais ele está cedendo a dívida em relação ao valor, né, do todo, é um cenário pior, né? Então, assim, a gente prefere que tenha um LTV menor para que a gente tenha uma maior segurança. E aí, nesse sentido, esse também eu acho que é uma boa métrica para que a gente também entenda um pouquinho. Claro que, assim, não dá talvez para diferenciar entre o high yield e o high grade, mas até para ter uma percepção de qual que é o que está ali associado nesse fundo, né? Então, assim, qual que é um pouquinho, talvez um que ele tenha um LTV mais elevado, talvez ele vai ter ali
um risco um pouquinho maior também, né? Vamos lá, como é que, até para ficar claro para o pessoal entender o que é o LTV, o Loan to Value, né? Ele vai medir qual é o tamanho da minha dívida em relação à garantia que foi ofertada. Então, por exemplo, tá devendo 100 e ofereceu uma garantia de 120. Pô, minha garantia mais do que cobre a dívida, né? Então, quando eu vou baixando o meu nível de LTV, é que a minha dívida ela é muito pequenininha em relação a toda a garantia que eu tenho. Então, o LTV, quando ele vai ficando menor, melhor para o investidor, porque a garantia ela mais do que compensa ali aquela dívida. Mas a gente precisa prestar atenção, né, no V, na qualidade desse V. Porque às vezes o LTV ele é um pouco mais elevado. Mas o que é o meu V? O que é a minha garantia? Minha garantia é um prédio aqui na região onde a gente está em São Paulo, uma das regiões mais valorizadas de São Paulo. Poxa, eu tenho liquidez e se isso cair na minha mão, a probabilidade de eu converter isso em dinheiro no valor muito próximo do que está calculado nesse V é maior. Agora, se o meu V são lotes numa cidade pequenininha, do interior, como é que eu vou conseguir converter tudo isso em dinheiro e que seja próximo desse V efetivamente? Será que eu não vou ter que dar muito desconto para converter isso em dinheiro? Qual é a liquidez disso? Às vezes você olha lá qual é a garantia de um CRI de um loteamento. São os lotes. Poxa, mas peraí, se ele não me pagou a dívida, é porque ele não conseguiu vender os lotes. E a minha garantia são os lotes. Ele é o loteador, não conseguiu vender. Então, eu vou ter que vender isso daqui agora. Então a gente precisa saber avaliar muito bem esse tipo de situação e tá tudo lá no relatório gerencial. E até porque o gestor também nunca quer efetivamente, né, executar essa garantia. Então assim, eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para que isso seja o último recurso que ele... A garantia é igual ao seguro do carro, eu sou louco para não usar o meu.